Escorpião! Bem-vindos ao Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda. Vamos dar uma olhadinha aí nas energias para agosto de 2020. Vamos começar fazendo uma pergunta, e essa pergunta é a pergunta que vai dar a tônica da leitura. Vamos começar aqui. Qual a pergunta que os escorpianos precisam se fazer, precisam entender? O que tá rolando aí? Vamos ver. Qual a pergunta que vai abrir a nossa mente, nos fazer ter um entendimento maior? Uou! Essa pergunta saiu para Aquário. Então, se você tem, tipo, ascendente ou lua em Aquário, dá uma lida, tá? Dá uma lida. É exatamente a mesma pergunta. E olha, são 110 cartas, hein? Vamos lá, Escorpião. Durante a infância, do que você tinha mais medo? E hoje, quais são os seus medos? Então, aqui a gente vai estar falando, vamos estar investigando como que os medos da infância estão atuando na nossa vida adulta ou se essas coisas foram superadas. Enfim, vamos lá, calma, não tenta falar agora porque ainda não baixou todo o download ainda. Agora aqui com o Oráculo do Pão a gente vai dar uma olhada na energia que vai ajudar a gente a entender o momento dos escorpianes e o porquê que vamos ter que falar sobre medo em agosto. Ação. Ação é mover-se. Dar o primeiro passo é colocar o universo em movimento, na direção certa, no rumo que se quer, orientando o que está perdido, pôr em prática o que se sonha, fazer acontecer. A energia bem direcionada é construtiva. Começar, buscar, deixar de lado dúvidas e medos. Partir, realizar. Vamos pensar aí, escorpianes, se de repente os medos que você tinha na infância ou os medos que você tem hoje estão relacionados com o agir, ao tomar ação, ao dar o primeiro passo, a mudar, realizar. Tá? Vamos tirar aqui as cartas do tarô. A gente vai dar uma olhada no coração da questão, na força e no desafio para os escorpianes. Enquanto eu estou embaralhando aqui, se você quiser deixar o seu like, eu agradeço. Se ainda não for inscrito no canal, por favor, se inscreva, acione o sininho para receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo. Tá bem decoradinha essa fala, né? Vamos lá, escorpião.
lembrando, durante a infância, do que você tinha mais medo e hoje, quais são os seus medos? E aí a carta da ação, que fala de se mover. E aí no coração da questão veio o 8 de espadas. E o 8 de espadas fala de uma situação de não movimento, fala uma situação de não enxergar exatamente o que está acontecendo, de se sentir preso por pensamentos, por culpas, por fantasmas do passado, por ações que tomamos e das quais nos arrependemos, ou pelas ações que nós não tomamos e das quais nos arrependemos também. Fala sobre nos colocarmos em uma armadilha. Então, Escorpiane, como coração da questão, e a gente trabalhando aqui nessa leitura, os medos, eu sinto que existem medos que estão limitando as suas ações. Você não está agindo porque está com medo. Então você se colocou numa situação, cercou-se de medos para não agir. Todas essas espadas em torno dessa figura na carta são espadas que foram colocadas lá. Então, são coisas que você passou a acreditar que te limitam. E por conta disso, você limita a sua ação. Na força, veio a carta da justiça. E a carta da justiça na força me diz que você está procurando agir de maneira justa, está procurando agir de maneira equilibrada, tem toda a capacidade de pesar os prós e os contras das situações para escolher o melhor caminho, para equilibrar as coisas ao seu redor. Para ter clareza, tá? Você vai ter essa força disponível, Escorpiane, até para conseguir sair dessa situação em que os medos, os pensamentos obsessivos, as ideias que você tem a respeito de você mesmo estão limitando o seu agir. No desafio, o 2 de ouros, dizendo que talvez você tenha que equilibrar a sua segurança. Pode ser segurança material, pode ser um mês em que os boletos pareçam maiores do que no mês anterior. E sempre quando a gente tá nessa situação de estar tentando equilibrar as contas com o que entra, o que sai com o que entra, isso causa um certo desequilíbrio emocional também. As águas ficam turbulentas. Então esse vai ser um grande desafio para os escorpianes nesse mês de agosto. Equilibrar o material, o financeiro, os recursos e manter-se longe dessa instabilidade emocional que tá lá no fundo, assim, olha, concentre-se na situação que você tem no momento, tá?
Vamos equilibrar isso aí. Vamos pensar no financeiro. Vamos estabelecer metas para conseguir equilibrar esse financeiro. Né? Vamos descobrir coisas para fazer para equilibrar isso, tá? Mais 3 cartas. Para a gente continuar entendendo aqui o momento e os medos. E aí, me veio aqui que a pergunta se refere a medos da infância, né? Na sua infância, o que você tinha mais medo? Então, essa carta me fala também que talvez na sua infância você tenha passado situações difíceis relacionadas a estabilidade financeira, de repente pai e mãe trabalhando muito para manter tudo em casa, sabe? E isso é uma coisa que você encara como um desafio até hoje. Talvez você acredite que isso é algo normal, que isso é algo que você precisa trazer para sua vida também, sabe? Até como uma lealdade aos que vieram antes, sabe? Uma lealdade aos seus pais ou seus antepassados que ralaram tanto para conseguir uma estabilidade financeira, você também tem que ralar. E aí isso é uma coisa que te prende, te aprisiona. Então, buscar o equilíbrio financeiro pode ser um desafio, mas é algo que vai ser extremamente benéfico, vai lhe fazer justiça. Aí aqui logo abaixo do 8 de espadas veio o 2 de espadas. Outra carta de cegueira. Outra carta de não querer entrar em contato. Na verdade, essa carta, ela me fala que de uma vontade de não querer entrar em contato com aquilo que te dá medo. Aquilo que está no teu subconsciente, que está lá atrás, mergulhado nessas águas e que faz com que você não consiga agir, que essa carta é uma carta de não ação, é uma carta que tô parado, tô só me defendendo aqui. Eu parei tudo, para tudo. É uma carta que fala, sabe, tipo, eu não quero ver, o que está acontecendo, não quero investigar o que tem dentro de mim, não quero mergulhar nos meus medos da infância, não quero trazer isso de volta. E aí, na força, o 10 de ouros. 10 de ouros que fala de estabilidade financeira. E de uma estabilidade financeira que foi construída através das gerações. Então, lembra quando eu falei intuitivamente aqui que talvez na tua família as pessoas tenham lutado para conseguir as coisas? Pode ser que esse trabalho árduo, esse trabalho tenha resultado numa estabilidade financeira. Sabe, tipo, tenho a minha casinha, tenho o meu carro, tenho a minha geladeira cheia, sabe, tenho o meu chuveiro que me dá um banho quente. Tá? Não precisa ser um castelo, é uma estabilidade financeira, tá? Algo justo, algo merecido, tá? Então,
Tá me vindo aqui, tipo, que você precisa ver, você precisa se livrar das ilusões, porque a ilusão veio justamente abaixo da carta do 2 de ouros no desafio, me falando que você precisa limpar a sua visão e precisa de fato enxergar a sua situação financeira como ela realmente é. E essa carta vindo logo do outro lado, como força, me fala que, olha, não pense que você não tem estabilidade, você tem suas conquistas, você tem coisa adquirida, você tem uma segurança que foi adquirida e que é justa, é merecida. Tá? Então, enxergue isso. Não fique preso num mental que fala que você não pode agir, que você não deve agir e que está te impedindo de você enxergar o trabalho interno ligado a esses medos que você precisa fazer, Escorpião. Porque essas duas cartas que vieram aqui no coração da questão, elas estão falando que tem muito bloqueio que está impedindo você de agir. Você não está agindo por medo. Você não está agindo você não está agindo porque você não acredita que você pode agir. Você não está agindo porque você acha que você está numa prisão. Porque você acha que você não consegue enxergar seu próprio caminho. Isso tudo é ilusório. Lembra da carta da Lua aqui no desafio, que é você conseguir enxergar as coisas como elas de fato são. Você pode estar vendo um reflexo e achando que é a coisa verdadeira, e não é. Lembra daquela coisinha que vem escrita no retrovisor, que os objetos podem estar mais próximos do que parecem? É bem a carta da Lua, sabe? Às vezes a gente está olhando para uma situação e não é isso. A gente está se iludindo aí. Deixando de entrar em contato. E aqui eu vi... Nossa, caíram muitas cartas aqui. Não vou poder pegar todas. Vamos esclarecer o 8 de espadas e o 2 de espadas. Vamos esclarecer a justiça e o 10 de ouros. Esclarecer o 2 de ouros e a lua. Escorpião. Embaixo dessas duas cartas de espadas, que falam dessa falta de ação relacionada a crenças limitantes, a pensamentos que te prendem, veio o imperador. E o imperador é uma carta que fala de estabilidade, mas pode ser uma carta de rigidez, de aridez, de uma estabilidade paralisante, que é o que eu sinto nessas outras duas cartas, de um sentar e ficar no seu trono esperando que as coisas se resolvam, mas sem fazer nada. E não é esse o significado da carta, mas eu estou intuindo que o imperador está vindo aqui para falar, olha,
busque uma segurança, mas não fique na rigidez. Lembra que a carta veio nos pedindo ação. E o imperador, ele age no mundo. Tá? Ele age no seu reino. Ele faz o que é melhor para todos. E aí, falando em mundo, aqui na força, logo abaixo do 2 de ouros e da lua, veio a carta do 2 de paus. Como desafio, essa carta fala pra gente assim, olha, você não está enxergando as possibilidades, você não está enxergando as possibilidades, você não está enxergando que o mundo está nas suas mãos, que só precisa você fazer uma ação. Essa carta é uma carta de você planejar como você vai agir, planejar, olha, tô planejando aqui um lançamento de um satélite, entendeu? É você planejar a sua ação no mundo. É uma carta de se preparar para agir. E ela veio como desafio. Então, em agosto, o Scorpione vai ter que pensar, equilibrar tudo, equilibrar os seus recursos, as contas, fazer um orçamento bonitinho, tal, sem ilusão, tá? Pensando bem, para se preparar, para gestar um novo projeto. Um projeto que pode trazer estabilidade. E aí, na força, veio a força. Dizendo, escorpianes, que vocês têm muita força, sabem como tomar as suas decisões usando a justiça, sendo equilibrados, tá? Com estabilidade, dominando os seus instintos, dominando aqui. E aí eu vejo aqui essa carta como dominar, essa carta é dominar os seus medos. E lembra que a gente está falando de medo durante a infância, do que você tinha mais medo. E hoje, quais são os seus medos? Então, eu vejo aqui, Escorpião, uma força para dominar esses medos, para vencer esses pensamentos que aprisionam, para sair de uma situação em que você não está querendo encarar aquilo que você precisa encarar, a situação da qual você está fugindo, seja ela qual for, seus medos, a sua hesitação em agir, sua rigidez, talvez até no agir também, pode ser. Você está com essa força, tá? Força também para se conectar com a criatividade, com a possibilidade de mover os seus projetos numa outra direção. Começar a olhar, acho que eu vou ali para aquele canto, sabe? Lembrando que, olha, o mundo é vasto. Só o que nos limita na conquista do mundo são as ideias erradas às quais a gente se apega para não agir, achando que assim a gente está se protegendo de alguma coisa.
Ei, escorpião! Escorpião é profundo feito as águas. E tem bastante água aqui, né? Bastante água. Tem uma pocinha aqui no 8 de espadas. Tem água atrás do 2 de ouros. E é uma água, né? Cheia de onda, uma água turbulenta. Tem águas profundas atrás do 2 de espadas, que são as águas do inconsciente, as águas do subconsciente. Aqui tem as águas da lua também, que fala pra gente entrar em contato com o subconsciente, mergulhar fundo, deixar que a intuição aflore, né? E tem água aqui também, que é a água que leva, que é o condutor dos seus projetos, né? Que vai levar as suas ideias adiante. Sim. Aí aqui, no coração da questão, o chicote. E o chicote fala... O chicote para mim e essa carta aqui são mais ou menos a mesma coisa, porque é um se colocar numa situação em que você tá sabe, tipo se batendo, se machucando com as coisas que passaram, com as coisas que você fez, ou deixar que outras pessoas façam isso, machuquem você, ou coloquem essas ideias erradas, bloqueiem o seu caminho com essas limitações, com essas crenças de que você não pode ir para frente. Pode sim, pode. Pode. Vou ler aqui o que fala o chicote. Sangue quente, língua ferina e tensão no ar. Momentos em que a razão se torna rara. É quando os impulsos são liberados sem grandes filtros. Contenha-se, tome cuidado com suas intenções. E aí veio a carta da justiça na força, que eu acho que já dá uma neutralizada nesse chicote aqui, entendeu? Porque é aquela coisa, agir com justiça. E aí agora eu tô sentindo assim, haja com justiça em relação a você mesmo, assim, não se deixe chicotear por esses pensamentos, por esses arrependimentos, por essas culpas que estão aprisionando você numa inação, tá? Na força veio a carta da torre. E aí a carta da torre aqui tá me falando que um isolar-se pode ser benéfico, sabe? Apesar de ter uma situação de isolamento aqui e de isolamento aqui, tá? E de isolamento aqui e de isolamento, enfim. Apesar de várias das cartas aqui serem cartas que estão sozinhas, mas as duas de isolamento que eu mais sinto são essas aqui. Essa aqui é uma pessoa que tá sozinha equilibrando, né? E aqui são duas pessoas que não estão agindo porque estão tão isoladas pelas suas limitações. Mas a torre como força, e logo abaixo da carta da força, logo abaixo da carta da justiça e do 10 de ouros, me fala o seguinte, olha, de repente, tirar um tempo, entrar lá na torre e ficar um pouquinho sozinho pode ser benéfico, para que você lá do alto da torre veja as coisas de outra maneira. De repente, quando você sobe na torre, você enxerga que aquelas coisas que limitam não são verdadeiras. Não são verdadeiras.
tá? Seu desafio, escorpiane, vai ser enxergar as ilusões. As ilusões que impedem você de lançar os seus projetos. De achar que você tá só equilibrando os boletos e as contas, sem poder pensar em algo melhor, em algo mais bacana, sabe? Algo maior, algo que atinja o mundo, sabe? Sem pensar grande. Tá? Vou ler aqui a torre. De joelhos, tiro um tempo para meditar sobre as coisas que estão acontecendo ao meu redor. Esvazio-me para dar espaço a novas ideias e percepções. Com a mente serena, visualizo um mundo mais leve para morar. Tá? Que foi o que eu falei. E aí, aqui no desafio, veio a cruz. E a cruz é uma carta que fala de fardo, de você carregar a cruz mesmo, sabe? Essa expressão. Eu tô carregando uma cruz pesada demais para mim. E aí essa carta vindo no desafio, tá me falando justamente dessa ilusão de que você precisa carregar essa cruz. Não. E me fala também que você não precisa carregar seus medos. Principalmente os medos da infância, você não precisa carregar para sua vida adulta. Tá, escorpião? A culpa e o arrependimento que é o coração da questão. Carregar culpa e arrependimento e deixar que essas coisas limitem o agir, limitem o seu livre-arbítrio, o seu ir e vir. A culpa e o arrependimento podem pesar sobre os ombros. Perdoar a si mesmo é aceitar que a perfeição humana não existe. Somos feitos de falhas e frustrações. Vencê-las é um tremendo desafio que você tem força para fazer, tá? É um desafio, mas você tem força, tá? Aí vamos dar uma olhada agora nos chakras dos escorpianos para ver quais são os chakras que estão precisando aí dar um up, dar uma girada assim, entendeu? Para que funcionem melhor, com mais equilíbrio. Vamos lá. E aí eu vou tirar uma cartinha da harmonização dos chakras para cada uma dessas situações, tá? Coração da questão, força e desafio. Vamos lá. Tá. No coração da questão veio o chakra coronário, que é o chakra que fala dessa conexão que temos com o divino, com essa proteção espiritual, com a comunicação que nós podemos ter com o nosso eu superior, com Deus, com o universo, tá? E aí, aqui, nossa, veio essa carta, veio para Câncer, se eu não me engano. Ok, vamos lá. A afirmação que esses escorpianos precisam fazer para se livrar dessa inércia do coração da questão e para parar de se bater com esses arrependimentos e essas culpas e esses medos do passado que estão reverberando até agora, eu permito que toda a energia do universo entre e nutra todo o meu ser. Eu permito que toda a energia do universo entre e nutra todo o meu ser. E aí você pode fazer o seguinte, você pode respirar profundamente e se imaginar sendo banhado com uma luz. E aí você imagina a luz da cor que você quiser.
Essa luz entra pelo topo da sua cabeça e vai te preenchendo. Faz isso. Na força, veio o sexto chakra, que é o chakra do terceiro olho, que fala de intuição, que fala de enxergar as coisas como elas de fato são, e não como a gente imagina que elas são, e não como a gente vê ilusoriamente, enxergar de fato. E aí eu sempre falo que abrir o chakra do terceiro olho não é começar a ver dead people, I see dead people. Não, não é isso. É você começar a enxergar as coisas com clareza. Enxergar longe. Tá? E a afirmação que você pode fazer para se beneficiar, aumentar ainda mais essa força, que já veio com uma força de clareza mental grande aqui, que a justiça dá, e uma força espiritual de dentro, tenho discernimento, visão e intuição sobre meus passos. Olha que poderoso isso, tá? No desafio, veio novamente o sexto chakra, tá? Então, escorpianes, olha essa intuição aí, tá? Vamos nos livrar desses pensamentos obsessivos que não estão deixando que a gente entre em contato com a intuição mesmo, com o subconsciente, com aquilo que está preso lá e que ainda continua reverberando e nos prejudica sem que a gente saiba como sabe? Pô, mas caramba, aquele medo de barata lá de quando eu era pequeno ainda tá reverberando hoje? Cacetada, sabe? É isso. E a afirmação que você pode fazer aqui para tentar e conseguir vencer esses desafios eu perdoo o passado e aprendo que o que estava lá, desculpa, é que eu fiquei tão passada com a mensagem da carta que eu falei, caceta, não é possível. Aí no que eu pensei, caceta, não é possível, pronto, já errei de ler. Então, ó, vai lendo o que tá aqui enquanto eu leio o que tá aqui, ó. Eu perdoo o passado e aprendo o que estava lá para eu aprender. Então, escorpianes, o passado está se manifestando aqui, dizendo assim, olha, os medos que você teve no passado, eles não precisam estar com você agora. Você pode aprender com eles e usá-los para o seu desenvolvimento, tá? Eles não precisam te dominar, você não precisa estar preso mesmo por eles, tá? Agora eu vou tirar aqui 3 cartas do oráculo de Delfos, que eu falo que é o oráculo da palavra final. Porque assim, eu uso como um lembrete, tipo, caso eu tenha esquecido de falar alguma coisa, o oráculo de Delfos vem e pá! É um novo oráculo de Delfos, não é o oráculo de Delfos lá da antiguidade, maravilhoso. É o novo, tá? Vamos lá, escorpianes. No coração da questão, o guia. O que me fala que você pode se beneficiar de procurar alguém, uma pessoa que você aprecie, que você saiba que tem sabedoria para lhe ajudar nesse momento, tá? E aí pode ser terapeuta, médico, seu avô, sua avó, alguém que você olhe e fala, essa pessoa tem sabedoria, essa pessoa vai conseguir me tirar dessa situação. E aí, olha só, o imperador
O imperador vindo aqui, no coração da questão e seguido pelo guia, me fala que uma pessoa mais velha, uma pessoa com mais estabilidade, uma pessoa que saiba que não dá para contentar a todos e que mesmo assim age pensando no bem maior, sabe, que tem essa sabedoria de enxergar o bem maior, é isso, não tenta botar outras palavras, é isso, tá? Lembra do guia, todo mundo precisa em algum momento da vida de um mestre, e aí também pode ser esse seu mestre interior, sabe, essa sua força, lembra-se que você tem essa força para despertar aí também, tá? E na força, falando de força, veio a carta da música celestial, que é uma carta de uma situação extremamente abençoada, sabe? É uma carta de harmonia, é uma carta de... sabe, aquela música celestial, tá? O que vem me dizer aqui, Escorpiano, que uma vez que você se livre dessas espadas de pensamento que foram colocadas, você colocou em volta de você, música celestial tocará para você. Ok? E no desafio, a missiva, que é carta. E aí, isso me vem trazer uma ideia de comunicação, de desafio na comunicação, que talvez o seu desafio seja esperar uma comunicação, ou pode ser também que você precise dar uma melhorada na sua comunicação. E aí me veio aqui uma coisa de, olha, escreva os seus medos, escreva uma carta para os seus medos, escreva uma carta para a criança que você foi, dizendo que ela não precisa mais carregar os medos que ela carrega até hoje. Nossa, eu me emocionei. É isso, Escorpiane, que veio aqui, tá? Escreva uma carta para sua criança dizendo que essa criança não precisa mais carregar. Nossa, eu tô toda arrepiada. Dizendo que você não precisa mais carregar, você não precisa mais se limitar com esses medos, que você está em segurança. Tá? Para finalizar, vamos tirar a cartinha do Ho'oponopono. Sempre intense, né, Escorpião? Sempre intense. Profundo. Nada é mais ou menos com o Escorpião. Vamos lá, Ho'oponopono. Aloha! Aloha significa um estado de espírito. Felicidade é estar feliz com alguém ou com algo e compartilhar essa felicidade. Música celestial. Aloha! Aloha, Escorpião. Aloha. Eu espero ter ajudado, espero ter trazido esclarecimento, guiança, ideias. Eu espero ter ajudado, Escorpião. Tá bom? Se você curtiu, por favor, já deixa o like. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Se você acha que uma outra pessoa pode se beneficiar com essa leitura, por favor, compartilhe, né? Eu estou aqui prestando esse serviço realmente com toda essa vontade mesmo de ajudar, que é muito pura, que vem aqui do meu coração para vocês, ok? Ótimo mês de agosto, escorpianes! Beijos, fiquem bem!